Bom dia a todos. Então, vamos começar com uma oração antes. Senhor Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, nós confiamos toda a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro a ti, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando como o Senhor sempre cuidou. Pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra, que nós possamos ser ministrados diretamente por ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, semana passada, o irmão Arnaldo Esperança tinha pedido para falar sobre oração. Eu não terminei o assunto, porque faltou falar um aspecto importante. Oração é prática. Eu estou falando algumas coisas relacionadas, o que a Bíblia fala sobre oração, tá? Mas lembrar que é rotina e é prática, tá? A gente falou semana passada sobre a diferença entre oração, reza e meditação, tá? Só vou pegar o fio da meada. A gente falou que existem tipos de adoração, tipos de oração. A oração de adoração ou de louvor, a oração penitencial ou de confissão, a oração que a gente faz um pedido, que essa é a que a gente faz mais, né? E a oração de intercessão. E aí de intercessão vai para qualquer coisa, para cura, a gente está orando da vida de outra pessoa, tá? A gente falou sobre quando orar, sempre, qualquer momento. Qual assunto deve orar? Todos os assuntos devem ser orados. A disciplina de oração, a gente citou Daniel 6,10, que chovia, se ia ter jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians, ele orava 3 vezes por dia. E ele não orava escondido, tá? Nós falamos sobre se Deus ouve a oração dos não cristãos. Ouvir não quer dizer atender ou cumprir, tá? Quais são os impedimentos de oração, se existem impedimentos de oração. Lembrar de novo, Deus ouve tudo. Agora, o executar a resposta de oração, ela pode variar. O poder e a responsabilidade da oração, que às vezes a gente tem que tomar cuidado de se a gente ora por um assunto, esse assunto, se for atendido, pode ser até um desastre, tá? E eu queria dividir com vocês capítulo 6 de Mateus. Vamos trabalhar um pouquinho com ele, tá? Do capítulo 5 até o 7, a gente tem muita dificuldade de entender esses discursos de Jesus, tá? Como que a gente tem que entender? Começa até com a dificuldade das famosas bem-aventuranças, que todo mundo fala, e ninguém explica e ninguém entende nada, tá? É bonito, maravilhoso, eu coloquei a bem-aventurança no carro. As bem-aventuranças têm que ser entendido como contexto do capítulo 5 até o capítulo 7, como uma reinterpretação que Jesus dá sobre os 613 artigos da lei. Então, o que é para ser cancelado da lei, o que é para ser reinterpretado da lei, ele fala para a gente. E no capítulo 6, ele vai falar de algumas coisas interessantes, e inclusive da oração, tá? Lembrar que essa divisão que a gente tem por capítulo e versículos foi feita depois, a partir do século XIII, século XIV. Ela foi um pouco modificada por 2 séculos e a gente segue. Às vezes vocês vão achar, mas não devia estar aqui o capítulo devia começar 2 versículos depois. Isso às vezes acontece, tá? Não quer dizer que a gente vai ficar discutindo isso. Se for levar a ferro e fogo, vocês vão encontrar, às vezes, algumas quebras que não condizem, tá? Ok. Vamos começar do capítulo 6. Eu vou pedir para alguém ler o capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O Evangelho de Mateus, ou a biografia de Jesus narrada por Mateus, a gente considera como sendo escrita por um grupo de judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então, eles conhecem o judaísmo,
coisa que muitas vezes a gente não conhece. E ele é o evangelho mais judaico que existe, tá? Dos 4, enquanto que João é o mais grego, é o mais helênico de todos. Ele fala, guardai-vos no sentido imperativo para o grupo que está ouvindo ele, de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aí a gente não entende o que é justiça. O nosso conceito de justiça é uma coisa diferente do que o conceito judaico. Se vocês olharem para o versículo 2, do que ele está falando? Do quê? De quê? Esmola. Porque em hebraico, na tradição judaica, até hoje, você pegar um judeu que é religioso, ele vai falar assim, o que é dar esmola? Ele vai falar, exercer justiça. Então, por isso que as coisas estão correlacionadas, tá? Quando você dá uma esmola, você está sendo agente de justiça de Deus, no sentido de promover a justiça de Deus, que quer que ninguém passe necessidade. Agora tem uma curiosidade. O judeu, ele exerce a justiça dele dentro da comunidade judaica ou fora? Dentro. Então a gente tem que entender bem o contexto que ele está falando. Primeiro, não estou falando que vocês não devam dar esmola na rua, não é nada disso. Mas o primeiro contexto que ele fala é dentro do próprio grupo. E a ideia de esmola, a gente tem uma ideia muito pejorativa, não tem? Vamos dar uns cobre lá. Não, a ideia é de participar da necessidade de outra pessoa, tá? Então, tem alguém que está desempregado, alguém que está passando por dificuldade, alguém que não sei o quê. A igreja, você individualmente participa disso. O versículo 2. Porque o conceito é diferente. A gente trabalha com campos que a gente chama campos semânticos, tá? O que significa? O que significa a palavra para nós? Qual era o significado lá? Aí eu vou traduzir diferente? Não, você vai traduzir o mais literal possível, tá? Mas você tem que entender o que significava, tá? Você quer comer uma manga? Você gosta de comer manga? Gosta? Pode comer. São campos semânticos que dão confusão. Então você vai ver campos semânticos dentro do Novo Testamento que não tem muitas vezes a ver com nossa realidade, tá? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quem achar pode ler. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo tem que ser. Tá bom, é verbo aí? Tá certíssimo. É verbo aí? A palavra é verbo. Alunos do seminário, é verbo? É logos. Mas eu traduzi por verbo. Eu traduzi por palavra. Está errado. Logos não é isso, tá? Qual que é o que significava para alguém que João estava falando? Ele ia falar com um grego ou um judeu de formação grega e ele falava, olha, o Logos é Jesus. O Logos se fez carne. O Logos habitou entre nós. O que é Logos para ele? Logos é a essência máxima de vida. É o que eles poderiam almejar máximo de conhecimento, racionalidade, espiritualidade. Tem a ver com o verbo? A palavra não. Campo semântico não. Tem a ver com palavra? Também não. E como é que a gente faz? Eu, se fosse traduzir, eu colocaria Logos. E colocaria um comentário embaixo. Eu faria transliteração. Eu pego a palavra e jogo do jeito que ela está. Você pode fazer isso em tradução. A gente tem amém, que é transliterado. Tem aleluia, que é transliterado. Ó, palavrão, né? Ninguém chama de cachorro. Vem cá, transliterado, né? Então, literalmente, você perde, às vezes, o significado da palavra, tá? O quê? Poderia, mas por qual que é a preocupação dele? Ele está falando... O João está falando com a comunidade grega. E aí, para eles, o que é o mais importante? É o Logos. Eles almejam o Logos. Então, ele está falando, Jesus é o Logos, tá? E aí ele prefere usar essa linguagem para facilitar a comunicação. Exatamente, tá? Se a gente fosse falar na nossa realidade hoje em dia, o que vocês consideram de máximo agora que a gente pode almejar?
Ih, tá ruim, né? Ninguém tem mais esperança no Brasil, né? O primeiro prêmio da... O que tem? Sena? Existe Sena ainda? Da Mega Sena existe? Ah, o primeiro... Então, se fosse falar, todo mundo duro, todo mundo desesperado, você ia usar aquilo ali. Não, nós... O quê? Eu não jogo, agora eu não vou, é uma coisa... Depende qual a finalidade, tá? O jogo do ponto de vista... Então, o jogo em si, do ponto de vista cristão, não tem uma descrição contraditória ou contrária dentro da Bíblia, tem? Não, não tem. Mas qualquer coisa que leve a vício, qualquer coisa que motive ganho fácil, ele é condenado na Escritura, tá? A Bíblia condena a gente ganhar dinheiro? Não. Só que ela condena ganhar dinheiro fácil, tá? Dinheiro muito rápido, e você colocar sua vida naquilo. Então, aquele inglês que montou orfanato no século XIX, como é que chamava? George Miller. George Miller era alguém convencional que foi chamado por Deus para cuidar de crianças crianças de rua. Por quê? A crise na Inglaterra era tão grande, mas tão grande, que as famílias não conseguiam mais cuidar dos filhos, não conseguiam alimentar os filhos. O que eles faziam? Soltava na rua, tá? Então você tinha um contingente de crianças moradores de rua, assim, enorme. E Deus falou assim, você vai criar orfanato para cuidar dessas crianças. Falou assim, eu não tenho dinheiro nenhum, eu só tenho aqui uma moeda. Aí ele falou assim, olha, se esse chamado for de verdade, eu vou jogar na loteria. E ele jogou e ele ganhou o primeiro prêmio. Com esse dinheiro, ele foi e comprou um galpão industrial, tá? Aí ele falou assim, eu vou fazer... Tem o livro dele em português, As 1000 Orações Respondidas. É interessante. Aí ele falou, não, eu só vou exercer o ministério se eu nunca pedir dinheiro para ninguém. E aí toda oração que ele fazia acontecia. Então é um desafio até se vocês lerem, eu acho que deve ter até em PDF na internet, porque é interessante isso. Então, esquece algumas coisas. Se você sentir o chamado de Deus, como George Miller, e você usar esse dinheiro para a obra, ninguém vai te criticar. Agora, você vai usar esse dinheiro para jogo, porque eu tenho uma necessidade de vício e de jogo. Se você vai usar porque, olha, eu quero melhorar muito rápido o meu padrão de vida, isso daí é totalmente contrário à ética e moral de Deus, tá? Porque dentro da previsibilidade financeira da Escritura, existe uma orientação que você deve ganhar de pouquinho em pouquinho e progredir a vida. Para quê? Para você não ser corrompido pelo dinheiro, tá? Mas vamos lá. Então, o Mateus 6,2, quando ele fala de esmola, ele está falando de oferta, de participar, porque o judeu entende desse jeito. Alguém já viu o judeu passar necessidade ou pedir dinheiro na rua? Não, só se ele quiser dar um golpe, né? Porque a própria comunidade sustenta ele. Então você tem... Eles são chorões. São chorões, sempre, sempre. Mas ele cumpre o que faz, então é o jeito dele. Você sabendo lidar com eles... Então, vamos para o 2. Quando, pois, deres esmola, lembrar que dar esmola no hebraico é fazer justiça. Por isso que ele está falando exercer a vossa justiça. Ele está fazendo a ponte com o 6.1. Deu para entender? A gente lê o 6.1 e não entende por que está esse versículo aí. Ué, a gente faz justiça, eu não sou juiz. Tá? E aí, não toques trombeta diante de ti. Como faz os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então ele está falando que exercer justiça não pode ser um ato hipócrita. Não pode dizer eu sou bom, tá? Porque eles faziam isso. Versículo 3, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a mão esquerda o que faz a mão direita. Isso é literal ou figurado?
É óbvio que é figurado, tá? Então a gente vai ver muito isso, a troca da literalidade pela figura de linguagem, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então ele está alegando que quando você exerce a justiça mediante a participação financeira, o sustento com alguém da sua comunidade inicialmente, você vai ser recompensado por Deus. Não vai ser recompensado por melhorar o seu ibope na igreja, não vai ser na família, mas Deus que vai atuar na sua vida. Entenderam o que ele quer dizer? Para o judeu, dar esmola é muito importante. Eles falam em português dar esmola, mas eles não se referem a dar esmola para os nóia da rua. Eles se referem a dentro da comunidade. Deu para entender a diferença? Tá? Versículo 5 que nos interessa agora. E quando orardes, de novo ele fala, não sereis como os hipócritas. O que é um hipócrita? Uma pessoa que faz e quer se aparecer. O que mais? Isso daí não. Isso daí é um Zé Bonitinho da vida, alguém que gosta de mostrar o perfil, dançar no carnaval. Né? Não, não. O que é hipócrita? Aquelas pessoas que iam lá no teatro usavam uma máscara. Sim. Passar o Você deu a origem da palavra. Agora explica o que significa para nós. Quando fala assim. Exatamente isso. É uma inconsistência, tá? Você fala uma coisa e faz outra, tá? O cristianismo bíblico, ele fala muito que a gente faz o que a gente é. E isso é um problema, porque dentro do movimento neopentecostal não precisa isso. Eles falam, se você tiver espiritualidade, não tem problema como você age. Isso é uma inconsistência, é uma hipocrisia. Então a hipocrisia é, eu falo uma coisa e eu faço diferente. Tá? Direto. Olha, aí a gente vai longe. Aí a gente tem informação somente de um lado. Não vou defender o Putin, mas, de novo, a gente tem uma informação direcionada. O Putin tem 83% de aprovação na Rússia. É estranho. Então, dentro do contexto deles, a gente nunca pode avaliar um governante segundo a nossa ótica, tá? A gente avaliava, como é que era o nome do governante lá do Iraque que morreu? O Saddam Hussein. A gente olhava com o olhar da nossa democracia. Tá bom. Tá certo isso? Totalmente errado. Ele deixava as minorias, o cristianismo poderia executar lá dentro, tá? Então não adianta a gente querer empurrar, o americano faz isso, eu quero empurrar o meu conceito democrático, de votação, bipartidário, tem que ser democrata ou republicano. Isso funciona em país islâmico? Não. Funciona em país tribal africano? Não. Então a gente tem que tomar cuidado e não querer transpor as coisas. Eu não me meto em falar sobre Rússia, sobre não Rússia, porque eu não os conheço pessoalmente, tá? Já tive lá, sei que eles são extremamente perigosos, são extremamente inteligentes, têm um nível cognitivo alto, não ligam de passar dificuldade, tá? É um povo completamente diferente. Então a gente não pode colocar o nosso modelo, a nossa crítica para eles. Do mesmo jeito que eu tenho minha série de ressalvas sobre os russos, eu tenho minha série de ressalvas sobre os ucranianos. Eu não os conheço, estão armados até os dentes, tá? Todas as armas que ele tem são modernas. O exército brasileiro não tem aquele armamento. Parece o Zelensky, né? Que está lá pedindo paz e aí depois chega lá para a OTAN e para os governantes lá e fala assim, eu só quero 1% da sua... Olha, eu vi um repórter que fez uma afirmação legal, que os Estados Unidos e a OTAN não vão entrar em guerra com a Rússia, mas eles vão lutar até o último ucraniano contra a Rússia. E é verdade. E outra coisa, vem cá, você acha que se o Brasil decretar guerra contra o Paraguai, quem que ganha? Mas o Brasil ganha só de... Tá, e aí chega alguém e fala assim, não, eu vou lutar até o último homem. Faz paz, quem está sendo prejudicado é população, soldado ucraniano e soldado russo. O resto não está nem aí, tá? E eu acho que o Zelensky vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Mas ele não é contraditório, o cara que
A nossa cultura ocidental não é hipócrita? Tá? Como que eles ganhariam o sobrenome da pátria? Mas já foi indicado. Já? Já! Vamos lá. Versículo 5, capítulo 6. E quando orardes, não serei como os hipócritas, tá? Para quem que ele está falando isso? Para a igreja ou para a não igreja? Para a igreja. Nós podemos ser hipócritas? Podemos sim. Tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso, tá? Porque gostam de orar em pé. Eu vou começar a orar sentado agora, né? Nas sinagogas e nos cantos das... Hã? Mas eclésia e sinagoga é a mesma coisa. Tá? Você pode traduzir. Aqui tá bom sinagoga. Mas se fosse João, ele falaria nas igrejas. Tá? Porque corresponde, é ajuntamento só. Tá? E nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha o que Jesus está falando muito. Hipócrita, recompensa. Hipócrita, recompensa. Ele está trabalhando com isso, tá? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele está pegando no pé da oração mecânica, da oração hipócrita. Na igreja, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que começam a desenvolver isso sem saber. Fica a semana inteira decorando uma oração para falar quando vai ser chamado para orar, né? Tá? E tem que ser espontânea. Não quer dizer que você não vai ter uma racionalidade. O assunto não muda. Você vai orar com um assunto, por exemplo, ensaia uma oração, chega na hora, pede uma outra coisa. Ah, nem fala. Isso dá uma dor de cabeça para mim que você nem imagina. Vamos lá. Olha, ore por isso. A pessoa ora por outra coisa. Aí você não pode interromper. Né? Se fosse com o microfone, a gente desligava, né? Mas não pode. O 17, alguém lê? Oh, desculpa, o 7. O que é gentil? Que não é? Aqui é judeu. Tá? Para nós é aquele que não conhece a Deus. Tá? Simplesmente isso que a gente estende um pouquinho. E aí ele fala vãs repetições. Ué, na época já tinham as repetições? Sim. A gente viu meditação, oração e reza. Vã repetição ou repetição entra em que grupo? Reza. Tá? O que significa uma reza do ponto de vista prático? Significa uma obra. Tá? Estou fazendo uma obra. É uma obra que Deus considera? Não, até está criticando. Tá? E o que você vai fazer com o terço que você está em casa? O terço. Onde você pôs o terço? Você joga fora. Quem sabe para que serve o terço? Para contar. É só para contar. Quem faz natação, às vezes tem um hábito, vai para lá, pega, puxa uma bolinha para cá, puxa uma bolinha para cá, que está contando pelas bolinhas da raia. Quem faz as rezas católicas usa o terço para contar. Tá? Então só é uma oração repetitiva. Só repetitiva. E eles têm as orações repetitivas, tá? Ok. Vai convencer o católico. Não entendi? Vai convencer o católico para não fazer o... Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho que falar para vocês aí. Por que eles fazem esse texto? Por causa daquele versículo da Bíblia que diz que sejam perseverantes na oração? Não. É porque eles têm... É completamente diferente. Cuidado, porque eles consideram que a igreja é a revelação de Deus, a escritura ela só é endossada pela igreja. Eles têm uma inversão. Para nós, igreja é reunião de pessoas. E a revelação é a escritura. Tá? Eles têm outro princípio. Então, eles usam muita coisa de tradição e eles projetam na escritura. Então, é completamente diferente. Eles usam pelo seguinte, Cláudia, olha, você não se comportou bem essa semana. 20 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Tá. Aí, o que acontece? Para não perder a conta, você fica lá contando. Então, ele é para contar o número de rezas que você faz. Tá? Aí pagou o pecado. Aí pagou, mas depois você já fez de novo. Aí você vai ter que... Tá? É outra coisa. Se fizer de novo, Faz de novo. Mas, Tá? Judeu, por que tem aquela bolinha
pontinhas. Aí é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Aí tem uma representação toda em relação às pedras. Eu não vou entrar no detalhe, que aí a gente vai longe. Tá? Não, é a ideia de você estar se concentrando somente naquele momento, gesticulando. Isso não tem nada a ver com Cristo, existe o judaísmo bíblico, os preceitos que se fala dentro do Antigo Testamento. E existem coisas que eles inventaram. Isso é uma invenção que eles colocam, tá? Versículo 8, quem lê? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Então, ele está falando aqui mais no sentido, não precisa ficar repetindo as coisas sem sentido. Você falou uma vez, eu já escutei. Ele não está dizendo que você não precisa orar porque ele já sabe. Não é isso. Ele está dizendo que você não precisa ficar reivindicando a mesma coisa. Isso é um pouco contra a oração reivindicatória que alguns neopentecostais têm falado. Se você der 10 pulos e bater forte na mesa 5 vezes, Deus vai atender o que você está pedindo. Já escutaram isso daí, né? A oração reivindicatória. Você tem que reivindicar com fé. Se você não tiver fé, se você não exigir de Deus, isso não acontece. Não tem nada a ver com a oração prevista dentro da Escritura. Mas eu oro diariamente com uma amiga as mesmas petições. E daí? Qual o problema? Aí eu Sim, você está orando dias seguidos. Você não está repetindo a mesma coisa como um mantra. não, pela saúde, pelo Perfeito, luto. perfeito. A gente não Tem sabe problema. o dia a dia que Daniel tinha ali. De repente ele fazia os mesmos pedidos 3 vezes ao dia. Exatamente, não tem problema. O que você não pode fazer é vã repetição. Porque ele, inclusive, usa um termo legal. Ele não fala somente repetição, ele está falando vã repetição. Porque você pode ter orações que ficam repetidas na sua vida inteira, todos os dias, ou 10 vezes por dia, mas não é ideia de reza, é ideia de comunicação, tá? Cada um tem sua medida, Hã? né? O quê? A Krishna faz isso. Mantra, o católico faz também, mas o mantra tem um pouquinho mais complicado, tá? Aí a gente vê aqui a gente sabe como oração dominical, não é? Vamos ver se dá tempo. Ele é citado em Lucas 11 também. Lucas reforça a oração dominical. E a gente tem um problema com a oração dominical. Qual que é? A gente não sabe o que fazer com ela, não é verdade? Algum lugar do Novo Testamento, fora Jesus, se usa o modelo da oração dominical? Alguém lembra? Não, porque não tem. Então, para que serve isso? Esse é um grande problema, tá? A gente acaba repetindo essa passagem, a maioria de nós sabe de cor como o Salmo 23, e a gente nem entende o que está sendo falado. Então, vamos tentar. Portanto, vós orareis assim, tá? O que me interessa aqui? Tá. Portanto, vos orareis assim. Jesus vai dar um modelo. E aí vem um modelo que ele vai dar tipos de oração. Se você encarar como os tipos de oração, os assuntos que devem constar da sua oração, faz sentido. Se você simplesmente considerar como algo que você deve repetir, não tem sentido nenhum e vocês não veem ninguém nem praticando isso, porque até o Espírito Santo vai falar que é ridículo você ficar falando um versículo repetido 10 vezes sem entender. Primeira parte, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok, o que ele está querendo dizer aqui? O que é? Hã? O que está falando aqui? O Pai Nosso aí, eu entendo que o texto é o seguinte: a oração deve ser feita a Deus. Tá. Ao Pai. Tá. Primeiro a gente tem que reconhecer a grandeza de Deus. Tá. E toda oração que você faz é assim? Eu faço. É exceção, então ótimo. Mas será que é isso mesmo que ele está falando? Toda oração que Paulo faz, que João faz, no Antigo Testamento, ela começa sempre com reconhecendo Deus. Faz? Você já pegou o que é?
Muito bom. Mas você não tem esse modelo como padrão no Antigo Testamento e no Novo, tá? Você pode até fazer isso, mas eu não vejo como esse princípio que ele está querendo dizer. O que eu estou vendo, fala o que você ia falar, que isso é uma oração de... É uma oração de... Perdi a palavra, o senhor me... Adoração. Você Olhou fala, pra mim. ficou gelada. De adoração. Adoração. Então, existem orações que a gente só ora adorando a Deus, reconhecendo a soberania dele. Então, isso é um modelo de oração. O João e a Dilma também falou sobre que em toda oração eles adoram a Deus inicialmente. Ótimo, amém. Mas não é... Isso é uma forma de adoração. Eu estou reconhecendo Deus como Deus. É. Adoração, petição. Exatamente. Então, eu encarei isso pensando, meditando, como modelos que ele faz da oração. Então, o primeiro que eu estou enxergando aqui, que ele fala, é uma adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele está falando da santificação de Deus, da santidade de Deus, da necessidade de implantação do reino dele. É uma oração direcionada somente para Deus. É uma oração de louvor, é uma oração de adoração. Podemos fazer uma oração só assim? Podemos. Podemos começar uma oração dessa maneira? Pode, não tem problema nenhum. É que talvez é tipo assim, pastor, você tem que chegar, você vai pedir uma coisa para alguém, mesmo do seu pai, para sua mãe, você não vai chegar lá e já chegar pedindo. Então você vai entrando, criando um relacionamento. É uma forma de... Há quanto tempo você é casada? Eu? Tá. Casado 7 anos. 7 anos. Todas as vezes que você chegou para o marido para pedir alguma coisa, você fala assim, meu benzinho, amorzinho, não sei o quê, ou algumas vezes você chega e já vai direto? Vai direto. Então não é cuidado para a gente não criar uma fórmula onde ela não existe. A gente usa uma fórmula, terminar a oração em nome de Jesus. A gente já discutiu isso. É uma fórmula que a gente deve adotar. Não vou nem discutir, tá? Mesmo que não seja obrigatório, a gente deve adotar. Agora, a gente não deve adotar como rotina a fórmula de enaltecimento de Deus. É ótimo que faça isso, mas não é obrigatório. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá? Mas aí, no caso do marido, não é uma referência. Aqui não é quando a gente faz esse tipo de oração. Mas ela não é obrigatória, é isso que eu estou querendo dizer. Obrigatória não é. Se você colocar na sua rotina de oração, antes de orar, eu vou glorificar a Deus por 2, 3 minutos, eu vou falar, é uma grande bênção, tá? Mas como um teólogo disse, eu não vou lembrar o nome dele, a gente se comporta como se fosse mendigos perante Deus. A gente fica pedindo um monte de coisa, tá? Eu tenho esse hábito. Só você. É só você. Todos fazem isso. Essa oração é instantânea. De orar louvando a Deus? Amém. Amém. Não, primeiro a gente começa orando, agradecendo as bênçãos generosas que ele nos dá diariamente. Tá bom. Depois é que vem as petições. Isso é uma prática sua. A oração ela é livre. Tá? Ela é livre. Não precisa de cancelamento social na oração. Tá? Vamos para outra parte. E aí no versículo 11 e o versículo 12, aí vai um problema. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, tá? O que quer dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Exatamente. Então ele fala que a gente, na nossa oração, a gente deve pedir todas as nossas necessidades, inclusive as básicas. Aqui ele está falando de pão. Por que ele não pediu carro naquela época? Dá-nos um carro. Porque não tinha carro. Dá-nos um celular novo. Porque não tinha celular novo. Qual que era a necessidade mais premente da população? Alimento. Comida era difícil. Para nós não é tão complicado. Mas mesmo assim, sem alimento, a gente
Não, sem sombra de dúvida. Mas para a realidade brasileira, até os nós recebem quentinha. Então não tem. Passar fome no Brasil é um negócio meio complicado de você falar. Ah, isso é outra história. Depois eu te explico. Aí está fugindo do assunto. Aí, tá? Até explico o que era, como que veio, o que eles acham que vem da planta, que eles colhiam por causa do orvalho. Mas aí é outra história, tá? Mas vamos lá. E aí vem, perdoa as nossas dívidas, tá? Então a oração, ela pode ser uma oração de louvor, ou pode iniciar com uma oração de louvor, pode ser pode incluir uma petição das nossas necessidades, tá? Imediatas, e ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que vocês acham que ele está querendo dizer aqui? Sejamos complacentes com o próximo. O que é? Aí você foi bem católica, né? Bem humanista. O que você acha? Perdoa as nossas dívidas. Qual que é a ideia de dívida? Estou em falta com uma pessoa, não precisa ser dinheiro. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu vou lá, perdoa aquele débito, então tem tipo. Você entendeu, né? Entendi. Em tese é o que ela falou, tá? A dívida que a gente tem é na parte relacional, é na parte de ofensa, tá? Tem alguns, vocês vão encontrar alguns comentaristas que falam que é dívida de dinheiro, tá? Por quê? Porque ele junta com o pão nosso. Mas o mais provável é que seja relacionado à ofensa ou falta de atitude positiva. A Rodrigo tá? está perguntando se é com Deus ou se é com o próximo. Como que você resume? Jesus foi instado, ou falou algumas vezes, ou ele cobrou. Como que você resume a lei e os profetas? Continua. Amarás o Senhor teu Deus? Como a ti mesmo, não pode esquecer como a ti mesmo. Então a ideia, ela sempre anda junta do amor. Quem ama a Deus, ama o próximo. Tá? Quem ama o próximo, melhora o amor de Deus. Primeiro vem o amor de Deus. E aí a gente tem até um problema de baixa autoestima. A gente vive a baixa autoestima em tudo quanto é canto, né? Os adolescentes hoje, 25% tem que tomar antidepressivo. Transtorno de ansiedade, tem um monte de confusão aí. Por quê? Porque se perdeu a parte relacional. As mídias modernas têm muita coisa de boa. Você quer saber o que aconteceu, você quer estudar, você quer não sei o quê, você lê facinho, tá? Só que ela trouxe uma coisa de ruim. Ela criou um diálogo que não é relacional. É um diálogo que é somente por escrito ou por tela, sem linguagem corporal. Então, hoje a gente vê as pessoas que estão deixando de se amar porque elas não conseguem amar o seu próximo. Elas não conseguem identificar quem é o próximo. Você pega para o adolescente quem é o próximo, ele vai ter dificuldade, principalmente com essa história de pandemia que fechou as escolas, etc. Eles perderam até o relacionamento de grupos, tá? Mas vamos lá. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Isso é outra oração. A gente tem que orar para não cair em tentação? Com certeza, tá? Tem que pedir proteção de Deus? Tem, com certeza, tá? Quem é o tentador? É o diabo. Então aqui é um aspecto espiritual da oração, tá? E aí ele termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Isso é um término de oração, tá? Você vê que a oração dele não termina em nome de Jesus, tá? A nossa oração termina em nome de Jesus por ponto de vista de identificação e do ponto de vista prático. Se você não terminar em nome de Jesus, o pessoal vai continuar esperando que você termine a oração, tá? Mas, pastor, a gente pode considerar esse em nome de Jesus também por aquele versículo que tem tudo que pedir, Pode. em seu nome.
Sim. Só que tem uma coisa, você como cristã, você é uma apóstola de Jesus? Eu sou uma apóstola, mas não sou apóstola do Cordeiro. Do Cordeiro, exatamente. Então, todos nós somos apóstolos de Jesus. Esse é um problema que a gente tem na nossa tradução. A nossa tradução vai ter muito enviado, mensageiro. Lá é apóstolo. Apóstolo é embaixador. Todo cristão é um embaixador de Cristo, não é um apóstolo do Cordeiro, tá? O que é embaixador? Representante legal. É um representante legal. Ele toma atitudes em nome de. Então, nós todos tomamos atitudes em nome de Jesus. Então, quando a gente ora no trânsito e a gente está sozinho, a gente não precisa orar em nome de Jesus. Primeiro, porque Deus é soberano, ele ouve tudo. Depois, ele sabe quem nós somos, não sabe? Alguém aqui é cristão secreto? Não tem cristão secreto? Às vezes tem cristão que é tão secreto, mas tão secreto que até Deus perdeu a identidade dele. Mas a gente não espera que isso aconteça. Então, a sua oração, ela é ouvida continuamente. É uma prática que a gente tem nas nossas igrejas? É. É uma prática boa? Não tem problema nenhum, tá? Tem algumas coisas, mas você não vê as orações de Paulo, de Pedro, de João, falando em nome de Jesus. Pelo menos eu não conheço um versículo, tá? Mas eles se identificam como cristãos. Eles se identificam como apóstolos, como embaixadores, tá? Não confunda apóstolo do Cordeiro, os que conviveram com Jesus, os 12 fora. Paulo, que ele mesmo fala que ele nascido fora de tempo, com os outros cristãos, tá? Mas quem fez a nossa tradução não quis criar uma confusão, só que, a meu ver, ele criou outra. Ele deveria ter colocado a palavra embaixador, tá? Nós somos embaixadores de Cristo. Tem um termo que é muito utilizado. Nós somos cristãos. O que é cristão? Exatamente. E Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É a ideia da imitação, é a ideia de traduzir uma imagem. Cuidado que a imagem são características. O amor, o conhecimento, a busca de Deus, a oração. Mas vamos lá. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tá? Aí tem um problema. É o problema do rancor. É o problema da raiva. É o problema do ódio. Isso pode ter dentro da igreja? Pode. E vai ter sempre. Tá? Porque nós não somos a perfeição. Tá? Se alguém te olhar, não, mas você é tranquilo, eu te conheço. Mas se chegar alguém que tem uma capacidade de te irritar, que associa com coisas do passado, você fica com uma raiva tremenda, não fica? Não fale que não fica, porque Deus manda alguém, tá? Aí você começa a lembrar, mas ela lembra, não vou falar quem, entendeu? E você fica irritado. E você começa a se comportar de uma maneira totalmente inadequada, tá? Não? A irmã falou para mim que eu era a pior coisa que aconteceu na vida dela. E hoje quem ajuda ela sou eu em tudo. Não tenho raiva dela. Porque você trabalhou com o rancor. A gente não deve desenvolver uma raiz de amargura que dê frutos. Então, o que ele está falando aqui, que a gente deve perdoar as ofensas que os homens fazem contra nós. Tá? E aí vão ter alguns literalistas que vão falar assim, mas ofensa de mulher eu não aguento não, só de homem. Porque aqui está escrito homem, né? Aqui é genérico, tá? Então, a gente vai ter ofensa na igreja? Vai. Ofensas reais e ofensas imaginárias. Ofensa real, chega e xinga mesmo. E bate boca. Não vou com a tua cara. Tá? E ofensas imaginárias. Ele não olhou para mim hoje. Não me deu bom dia. Ai, não sei o quê. Não me abraçou. Abraçou o outro tão forte comigo, ele só deu a mão.
Entendeu? Isso é comum, tá? É comum isso daí, ok? A ideia de tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas, a gente comete ofensas contra Deus continuadamente, tá? Por quê? Porque a gente não conhece a ética e a moral de Deus plenamente. A gente procura, tá? Nós não somos perfeitos, nós só vamos ser perfeitos no arrebatamento ou quando a gente morrer e ressuscitar. Então a gente tem uma natureza de agir contra Deus. Só que Deus não nos vê como pecadores. Quando a gente começa a agir com rancor, começa a agir com animosidade, começa a agir, como João vai falar na epístola dele, nas cartas, sem amor pelos irmãos, a gente perde a comunhão com o irmão e a comunhão com Deus. Aí, Deus deixa de trabalhar em melhoria do nosso caráter. É isso que Jesus está falando, tá? E isso é particular no casamento. Quando marido e mulher começam a brigar, a Escritura fala que Deus não ouve as nossas orações. A gente perde a comunhão com Deus. A gente perde a salvação? Não, mas perde a comunhão. Aí você vê aquele cristão que não vai para frente, que não progride, que as orações não são atendidas. Por que elas não são atendidas? Porque ela perdeu a comunhão. Então, um aspecto importante que Jesus está falando aqui, e que João vai bater muito na primeira epístola, é sobre a necessidade de você não levar adiante as ofensas reais ou imaginárias. Tá? Mas a maturidade cristã exerce esse papel na nossa vida. Porque a gente começa a andar com Deus e a hora essas coisas acontecem, a gente vai orar, a gente não consegue. Sim. E a gente tem que pedir perdão para Deus antes de levar o pensamento. Mas tem gente que é cabeça dura, tem gente que não enxerga na frente. Tem um personagem bíblico que conhecia Deus intimamente, que se chamava Davi. E quando ele deu um jeito de matar o marido da amante, ele pegou e tocou a vida normalmente. Não mudou nada da rotina dele. Deus teve que mandar o profeta para falar para ele, olha, que cara de pau que você é. Hã? Será que ele O quê? não se incomodava? Existe uma coisa que se chama cauterização do pecado. Tá? Existem pessoas que são picaretas e ficam picaretas. E sabem que é picareta. E tem outra que é como se virasse a página. Aquilo lá não estou lembrando o que aconteceu, não. Às vezes tem que chegar alguém e falar. Por isso, às vezes, a gente está pregando, para terminar. A gente está pregando e tem alguém que começa a chorar. Você fala, o que eu falei? Falei nada para chorar. É um versículo que Deus pegou e cutucou aquela pessoa e foi lá e levantou um problema que estava escondido há 10 anos atrás e ele já tinha colocado na gaveta e fechado. Existem pessoas que têm essa capacidade, tá? Perguntas? Os nossos pecados são perdoados sempre no sentido de salvação. No sentido de progressão, de interrupção de relacionamento, eles têm efeito. Ou seja, para a morte, ele é sempre anulado. Agora, a consequência do pecado, isso daí, Deus pode agir, ato confessional, e às vezes a gente tem que agir também. Às vezes a gente tem que procurar alguém e pedir perdão. Olha, eu agi errado, olha, não sei o quê. Tá? Continuamos semana que vem. Vou pedir para alguém terminar em oração.